Olá a todos, bom dia, sejam muito bem-vindos então à segunda sessão deste ciclo de webinars. Hoje vamos falar do Dynamics 365 Customer Service, a solução da Microsoft dedicada então à gestão do atendimento ao cliente. Na primeira sessão, falámos um bocadinho sobre o conceito de CRM, ou Gestão de Relacionamento com o Cliente. Vimos que o CRM é uma plataforma que centraliza toda a informação dos clientes e que apoia as equipas de vendas, de marketing e também as equipas de suporte, reunindo então num só lugar todas as interações vindas dos diferentes canais, como vemos neste slide, seja através das redes sociais, seja através do website, seja através de e-mails, chamadas, entre outros. Também reforçamos que o Dynamics 365 vai além de um CRM tradicional, é uma plataforma completamente integrada que liga várias áreas da nossa organização para proporcionar uma visão 360 do nosso cliente e melhorar então toda a sua experiência. Como falamos também na primeira sessão, o Dynamics 365 é uma plataforma modular composta pelo Dynamics 365 Sales para a gestão de vendas, pelo Dynamics 365 Customer Service para a gestão do pós-venda e pelo Dynamics 365 Field Service para a gestão de equipas no terreno. Hoje vamos dar especial foco ao Customer Service, que faz parte então de todo este ecossistema Dynamics 365 e que tem como principal objetivo ajudar então as organizações a oferecer um suporte mais eficiente, mais personalizado e também um suporte mais proativo em todos os canais, seja por telefone, seja por e-mail, seja por chat, redes sociais ou até mesmo através de um portal de atendimento ao cliente, que é o que vamos ver hoje na nossa demonstração. Com esta plataforma, as equipas de suporte conseguem então, no fundo, centralizar todos os casos e todas as interações num único ambiente. O Dynamics 365 Customer Service permite às equipas de apoio prestar um suporte e um serviço melhorado aos seus clientes, disponibiliza todas as ferramentas necessárias para gerir todo o ciclo de vida dos pedidos de suporte reportados pelos clientes, desde a sua criação à gestão inicial dos casos até ao desenvolvimento de soluções de gestão de conhecimento. O Customer Service ajuda as organizações então a garantir que as questões dos clientes são tratadas de forma rápida e de forma eficaz. Com o Customer Service, conseguimos gerir todo o ciclo de suporte ao cliente de uma forma integrada. A plataforma permite, então, registar e acompanhar casos, controlar todas as interações e partilhar o conhecimento entre as equipas. Podemos criar filas de trabalho, encaminhar automaticamente os pedidos para o agente certo e monitorizar os níveis de serviço através de SLAs e também de dashboards. Além disso, o sistema oferece ferramentas de apoio ao atendimento, como scripts, por exemplo, gestão multicanal e a capacidade de acompanhar vários clientes em simultâneo. Outra grande vantagem do Customer Service, tal como vimos também no Dynamics 365 Sales, é a possibilidade de integração com outros sistemas de gestão e outras aplicações externas. Seja como vemos com as aplicações Microsoft 365 que utilizamos no dia a dia, seja com os nossos sistemas de gestão, como por exemplo o nosso ERP, ou então até mesmo um portal de atendimento ao cliente. Além disso, o Dynamics 365 integra também, tal como o Sales, como vimos na primeira sessão, funcionalidades avançadas de inteligência artificial, seja através do Sales Copilot, que é um assistente que nos apoia no dia a dia, seja através da ferramenta Sales Insights, que é uma ferramenta analítica que nos fornece recomendações inteligentes, seja através do Customer Insights, que é uma plataforma de unificação e de análise de dados dos clientes, que utiliza então a inteligência artificial para prever comportamentos e segmentar de forma mais eficaz. Posto isto, vamos então passar para uma breve demonstração do Customer Service, onde a minha colega Rose vai mostrar de uma forma prática o ciclo de vida de um incidente, desde o momento da sua abertura até à sua resolução. Rose, passo a palavra para ti. Olá, bom dia, pessoal. Já está vendo meu ecrã? Sim, já estamos, Rose.
Espero que todos estejam bem. Estamos aqui em mais uma sessão para mostrar o Customer Service e o poder dele, né? O poder da ferramenta. Como a Sofia falou, eu me chamo Rosiane Barros, eu sou analista funcional aqui na Hydra e venho mostrar para vocês aqui um pouco do poder dessa ferramenta tão poderosa de atendimento ao cliente, né? Que é depois do pós-venda, nós podemos utilizar e ela cai perfeitamente para esse tipo de interação que nós vamos fazer hoje, que é o atendimento ao cliente, e como ela pode melhorar também a experiência do cliente, hoje com recursos da IA, que são temas muito atualizados no mercado, né? E como a gente pode também fazer isso de forma moderna e prática. Então, vocês já estão vendo a minha tela aqui. Aqui eu mostro para vocês conforme a nossa última apresentação de vendas, o cliente fechou, né, a venda. Então, aqui no Dynamics, tenho informações da venda dele, que ele fechou, e agora ele vai precisar de um atendimento de suporte. Então, qual que é o primeiro passo que ele vai fazer? Ele vai entrar aqui no site, né? Esse site também, ele faz parte da Power Platform da Microsoft, então vocês também podem adquirir e criar um site de vocês personalizado, com as informações que vocês acham de maior relevância, tá? Então aqui o cliente é o Fórum Restaurante, ele vai abrir aqui um chamado de suporte. Só carregar aqui a página. Ok, então é o seguinte cenário. Após a compra, o cliente ele vai pedir um pedido de suporte aqui para o seu produto. Então, ele vai colocar as informações dele, vai colocar o assunto. Então, o assunto aqui é problema com o inversor. O tipo de suporte seria uma manutenção corretiva. Aqui ele vai informar que o conversor não liga, que o impacto está em toda a empresa, a urgência. E aqui eu vou colocar um breve texto, bem simples mesmo, para mostrar que o nosso atendimento ele pode ser simples e rápido. Após esse pedido, essas informações elas vão cair dentro do sistema, aqui no Customer Service Workspace, e aqui no sistema nós podemos utilizar, verificar aqui em incidentes, onde eu vou verificar todas as minhas ocorrências. Então, todas as ocorrências que vêm do site do portal, elas vão estar aqui. Eu consigo identificar aqui no sistema que é do portal, porque ele já tem uma configuração interna que nós fazemos com essa informação que vem do portal. E aqui eu tenho os meus chamados e eu vou agora mostrar para vocês como um atendente faria. Ele entraria aqui no sistema, pegaria aqui o incidente que ele precisa trabalhar. E aqui, logo de início, o que nós vamos ver, o sistema, ele tem aqui as informações, de conta desse cliente. Então, eu tenho mais ou menos o nome do cliente, o e-mail, o telefone. Porém, mais dados, se eu precisar, eu tenho aqui nessa outra aba que é detalhes. Tenho mais informações do contato. Aqui ele cria um número de ID de caso. E voltando aqui para minha tela inicial, eu consigo ver todas as informações. Então, as informações do cliente, navegando um pouquinho aqui pelo nosso formulário, nós conseguimos ver aqui as informações da conta, as informações do título, né? Dessa ocorrência, o número do incidente, que ele cria isso automaticamente no sistema. Você também pode personalizar aqui com as iniciais da tua empresa. Tudo é customizável. Então, aqui a origem, eu deixei em aberto esse campo, que vocês podem verificar aqui, vocês podem anotar também informações. Aqui nós sabemos que ele veio do portal, mas se ele não viesse do portal, por um acaso o atendente tivesse aberto o sistema, o Dynamics, se ele queria fazer esse atendimento, ele poderia falar se atendimento veio via e-mail, via telefone,
via Facebook, Twitter, enfim. Você pode aqui também customizar de acordo com a sua melhor visualização. Então, nós temos aqui a descrição, que foi uma descrição simples, né? O investidor não liga, estou com problemas. Aqui também nós podemos, a partir desse momento, o atendente ele vai pegar esse incidente e ele vai atribuir, né, para ele. Então, eu vi que na fila tem um atendimento e eu quero realizar esse atendimento. A partir do momento que ele atribui para ele, então esse chamado, né, esse incidente vai ficar por responsabilidade desse atendente. Então, aqui está o nome do atendente. E ainda eu posso colocar aqui qual que é a prioridade para esse atendimento. Então, assim, o investidor não liga, é um problema sério, né? Mas o cliente ele não passou umas informações, uma situação crítica, eu vou começar a atender esse cliente. Quando eu clico aqui em guardar, vocês vão verificar que eu configurei, isso é totalmente configurável no sistema, uma SLA, tá? Essa SLA, ela poderia ser do primeiro contato. Então, o que que é o SLA? É o nível de serviço, né? Que nós podemos identificar aqui quanto tempo eu levo para dar uma primeira resposta para esse cliente. Isso é totalmente customizável. Então, aqui eu coloquei alguns minutos para vocês verificarem como é que funciona e até mesmo para vocês verem depois como é que ele fica quando ele expira, tá? Então, eu coloquei aqui, acho que foi 3 minutos ou 2 minutos, mas você poderia colocar, por exemplo, o primeiro atendimento de 1 hora, né? Então, contaria aqui 1 hora na primeira resposta do cliente, tá? Então, a SLA, né? Então, ele define aqui o SLA, os prazos de atendimento da resolução. Nesse caso, eu configurei alguns minutos, mas vocês poderiam colocar essa configuração para 1 hora, sem problema nenhum. E aqui você pode verificar quanto tempo, né? Se de repente o teu atendente fez esse primeiro atendimento em menos de 1 hora, então já dá para identificar ali depois e fazer um dashboard sobre essas informações, tá? Então, nesse caso aqui, o atendente viu que as informações são muito básicas, então ele precisa de mais conteúdo para ele poder fazer esse atendimento, tá? Então, ele vai entrar aqui, o próximo passo é a linha cronológica. Nós temos aqui também o resumo do incidente, mas como nós não temos ainda muita informação, ele não vai gerar nada. Mas isso aqui é um conteúdo de inteligência artificial. Ele até gerou um bem simples, né? O cliente reportou um problema crítico com o investidor que não liga, solicitando manutenção corretiva. Então, assim, é só um primeiro resumo. A partir do momento que nós formos acrescentar mais informações, ele vai compilar essas informações e vai fazer um resumo de tudo isso. Eu venho aqui fazer esse atendimento na linha cronológica e vou enviar um e-mail para esse cliente. Então, aqui no e-mail, eu consigo visualizar a minha barra de ferramenta, onde eu posso enviar o e-mail, anexar um ficheiro, inserir modelos. Então, se de repente vocês tiverem um modelo que a empresa de vocês utiliza, com um logo, isso aqui também é altamente configurável, tá? Inserir assinatura e a base de conhecimento que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, aqui nós temos o recurso do Copilot, que é um recurso atual e é muito utilizado. É muito legal porque o atendente ele pode aqui fazer, ele vai ter sugestões de chamada, pedir informação. Então, isso é totalmente configurável. Então, eu posso colocar aqui mais ou menos detalhes, né, do que eu posso enviar para esse cliente. Então, nesse caso, eu quero pedir mais informações. Então, veja como é fácil. Eu clico e o Copilot já vai me mostrar, já vai me dar, né, uma sugestão aqui do que eu posso falar para esse cliente. Então, para que eu possa ajudar melhor de forma possível com o problema do investidor que não liga, poderia, por favor, me fornecer mais detalhes. Veja que eficiente esse trabalho, né? E aqui também no Copilot nós ainda podemos ajustar, por exemplo, se eu quero que o texto seja longo, médio, curto, se o tom eu quero que seja mais amigável, mais profissional, mais formal.
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou manter, vamos verificar aqui. Posso fazer essa mudança. Aqui também eu posso alterar, né, para outras línguas. Ou seja, o atendente ele não vai precisar ficar mudando de tela, né? Porque antigamente, como esse recurso não existia, muitas vezes o atendente teria que ir lá no Google Tradutor e fazer a tradução desse e-mail. E nesse caso, o Copilot ele sintetiza essas informações e você pode fazer essa escolha aqui. Então, vamos testar aqui. Se eu quiser colocar ele em árabe, ele automaticamente ele vai fazer essa configuração. E fora os outros recursos que nós já temos, que são os normais de configuração, né? Aqui no layout que você pode utilizar texto, mudar o tamanho do texto, mudar a cor, a fonte. Então, o Copilot ele traz esses prompts prontos que você pode utilizar. É, isso facilita muito, né, para que o atendente ele possa ali ter um retorno rápido com esse cliente e passar as informações. Claro que aqui nós estamos utilizando uma base nossa, então é uma base pequena para teste. E aí, conforme vocês forem incluindo no Copilot e treinando essa ferramenta, ele já vai dar para vocês aqui as informações de maior relevância. Eu vou colocar aqui, então, essa informação e vou pedir informações adicionais aqui. O Copilot ele vai utilizar o conteúdo interno que vocês informarem, colocarem na empresa de vocês, né? Então, por exemplo, eu vou começar a colocar na minha base de conhecimento, que é uma base de informação que o atendente pode utilizar, ou até mesmo no Copilot fazer, inserir essas informações, isso vai ficar uma forma muito clara e muito rápida para que o atendente possa utilizar. Então, aqui eu já coloquei as informações, também poderia colocar aqui um anexo com de repente, um passo a passo, um manual para que o cliente pudesse ali ter mais informações e testar isso, né, na casa dele para ver se ele conseguiria resolver nesse primeiro atendimento. Aqui vai muito da imaginação do que a empresa desejar e ela quiser implantar, que nós conseguimos. Então, eu cliquei aqui em manter. Agora, eu vou colocar aqui. é, Só incrementar aqui. Vou colocar uma informação de telefone para que esse atendente entre em contato se ele necessitar. As informações. Então, aguardo sua resposta. Fico a aguardar seu retorno para mais informações. Estou colocando também aqui o meu telefone para que, se de repente o cliente se sinta à vontade para ligar e tirar mais dúvidas. Ok. Então, aqui agora eu posso enviar esse e-mail. E aqui, olha que legal. Vocês analisaram, né, que aqui esse e-mail ele tem uma integração com o Outlook. Então, olha o quão é legal utilizar, né? A mesma base, o cliente, o atendente, ele fica completamente por dentro de tudo que está acontecendo. O e-mail ele vai ficar aqui na linha cronológica e eu posso visualizar. Então, como essas informações aqui são do Outlook, eu posso nativamente, né, ter toda essa integração. Então, tá aqui o meu e-mail, se eu quiser abrir o e-mail para visualizar. 'Vou' 'Visualizar. Vou' 'Visualizar. 'Visualizar'. 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 '
o e-mail foi enviado. E veja que aqui em cima também eu consigo caminhar sem perder, sem precisar entrar em várias telas. Eu vou fechar esse e-mail e eu vou voltar aqui para o meu incidente. Aqui também na linha cronológica nós podemos verificar o resumo do incidente novamente, né? Eu vou atualizar aqui. Ele consegue me dar mais informações. E aqui eu pedi mais informações para o atendente. Então vamos voltar aqui para o nosso cenário. E após o envio do e-mail para o atendente, para o cliente, desculpa, o atendente recebeu uma ligação desse cliente, né? Ele enviou o número de contato, então o cliente ligou e o atendente veio aqui e também colocou aqui essa chamada telefônica, registrou essa chamada telefônica. Então, novamente, isso aqui é muito legal porque eu tenho todo o meu histórico de conversação com esse cliente. Então, se de repente um outro colega, se eu entrar de férias e um outro colega pegar esse incidente para resolver, ele vai ter todo um histórico de conversa. Então, isso não fica centralizado somente em apenas um atendente, tá? Então, eu vou colocar aqui um texto que eu já tenho. O cliente entrou em contato através do telefone que o atendente enviou. E ele falou para o atendente que é passar essas informações a mais, né? Então, eu posso registrar aqui na descrição. E nesse meu contato com o cliente, eu posso abrir também aqui, ó, a base de conhecimento, que ele está em vários lugares dentro do sistema. E, de repente, aqui na minha ligação, entender que, então o problema não inversou. Então, eu tenho aqui, ó, a base de conhecimento, onde eu consigo incluir todas as informações de conhecimento que eu tenho dentro da empresa, né, para que o atendente consiga fazer essa resolução mais fácil. Então, pensa só. Se entrou uma nova equipe, numa nova equipa, pessoas que ainda não conseguiram ter um treinamento, a base de conhecimento ela ajuda bastante, porque esse atendente que é recém-chegado na empresa, ele consegue se guiar, né? Tem um guião aqui que ele consegue fazer o atendimento sem, às vezes, por um acaso, não ter passado por um treinamento mais específico. Então, tudo que for de novo, você pode colocar na tua base de conhecimento. E aí o atendente, ele vai estar aqui numa chamada de telefone, né? E ele vai falar com o cliente. Olha, verifique, por favor, se a sua... ele começa a dar vários passos, né? Certificar que tem energia no circuito onde está ligado o inversor. Então, tem uma série de passo a passo que ele pode pedir para que o cliente faça e tentar resolver ali, naquele momento, esse primeiro chamado, né? Esse incidente. Então, assim, ele passou ali por telefone todas as informações para o cliente e ainda assim ele viu que ele não conseguiu resolver, né, nessa ligação, é, o que o cliente precisa. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos enviar um técnico especializado até a casa do cliente, né, para fazer localmente esse atendimento. Então, eu vou fechar aqui. E aqui na minha chamada eu vou fazer, né, escrever aqui o que foi que aconteceu na ligação, né? O atendente analisou as informações e consultou a base de conhecimento, né? Como atendente eu fiz isso. Foi identificado que o serviço de integração está parado. O atendente orientou o cliente a reiniciar o serviço e realizar um novo teste. Então, o atendente, com a informação que ele tinha na base de conhecimento, pediu para que o cliente fizesse todas esse passo a passo, e ainda assim o cliente informa que ele não, o serviço não voltou. Então, eu vou só alimentar aqui essas informações.
o atendente pedido interno técnico de campo. Então, assim, o atendente, ele fez aqui todo o procedimento, enviou para o cliente por telefone, né? Falou com ele passo a passo do que ele poderia fazer. E se não resolveu, ele vai informar para o cliente que ele vai enviar um técnico de campo no local para fazer esse atendimento presencial, tá? Então, aqui eu marco como concluído. Opa, é, informações cliente. Aí eu posso colocar chamada do dia 14/10. Vou marcar como concluído. Pronto. Então, novamente, eu vou atualizar minha linha do tempo, minha linha cronológica, desculpa. E aqui, ou linha do tempo também, tá? Pode falar das duas maneiras, não tem problema. Então, aqui eu posso verificar fazer todo o acompanhamento do que foi feito, né? Do que esse cliente aqui foi resolvido para ele. Vou atualizar aqui o resumo do incidente. E aí ele passa aqui algumas informações. Então, aqui nós temos o primeiro e-mail e aqui agora a linha cronológica. E olha que legal. Aqui ele está informando exatamente, né, qual que é essa tarefa. Aqui é uma tarefa de correio eletrônico que foi realizada automaticamente. E aqui uma tarefa de chamada telefônica pela atendente Rosiane Barros está fechada. Então, se eu vier consultar aqui, eu posso ter mais informação aqui embaixo ou abrir diretamente aqui o registro. Então, aqui tem as informações do que foi, do que aconteceu. E agora eu entendi que eu preciso enviar lá até a casa do cliente a ida de um técnico, né, localmente. O cliente já sabe dessa informação. Agora eu vou fechar, resolver o meu incidente. Claro que nesse contexto aqui eu já fiz esse entendimento. Se isso não acontecesse, né, vocês poderiam trocar com o cliente várias informações até ser resolvido. Nesse nosso cenário, eu vou resolver um incidente. E olha que legal. Após resolver o incidente, vai ser enviado para o cliente um e-mail com uma pesquisa de satisfação, aonde o cliente pode ali passar a informação de o que que ele achou do atendimento. Então, aqui, ó, resolução do incidente, resolvido. Bom, o que eu ia mostrar para vocês aqui era o e-mail com a pesquisa, mas vamos verificar aqui. Como nós também estamos já encerrando o nosso tempo, eu vou mostrar para vocês aqui o que que ele iria acontecer. Ele iria enviar essa pesquisa de satisfação para o cliente. Nessa pesquisa de satisfação, o cliente poderia responder, submeter, e aqui ainda no Customer Voice nós podemos verificar as informações aqui que eu tenho, né, de todos os clientes, como foi a resposta da pesquisa de satisfação, e
ter uma métrica mesmo disso. Então, aqui eu tenho 5 respostas, então ele estava funcionando normalmente, né? Então, aqui tem o gostei do atendimento, atendimento excelente, e mostrar para vocês também bem rápido aqui os nossos dashboards, que também são informações bem relevantes que nós podemos ter no sistema. Isso aqui é nativo, tá? Então, aqui eu configurei alguns incidentes ativos por agente. Então, aqui tem o nome dos agentes. Incidente misto por tipo de incidente. Então, os tipos de incidente. Aqui os incidentes resolvidos, com as datas, a quantidade. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. O tempo é curto, então eu não mostrei para vocês aqui, mas eu tenho uns outros que eu enviei por e-mail e foi a pesquisa bonitinha. E não sei se vocês têm alguma dúvida. Sim, Rose, temos aqui só duas questões breves. Ok, A primeira, se o sistema permite automatizar o encaminhamento de casos, sim, com base em prioridade ou tipo de cliente. Por exemplo, nós temos um sim. grupo de agentes de suporte, e se é possível automatizar o encaminhamento dos respectivos casos. Podemos sim. O Dynamics ele dá essa facilidade, né? Vamos dizer assim, que nós conseguimos enviar para as filas e nessas filas nós configuramos. Então, de repente, aqui esse atendimento era, por exemplo, a gente pode encaminhar por assunto. Então, o inversor não liga. Eu posso colocar uma fila de atendimento só para atendentes que tenha essa expertise para eles fazerem esse atendimento, porque eles já sabem, enfim, Ok. dependendo da quantidade de No assuntos que você fundo, tem ali. no fundo criar perfis dos Exato, nossos agentes para depois os temas serem encaminhados. A nível exatamente. de integrações, nós falamos aqui com as integrações com as plataformas Microsoft 365, também com os softwares de gestão, a ERP, por exemplo, e com esta Exato. plataforma de pedidos de suporte. É possível também integrar com uma central telefónica. Também, também. E chatbot, que nós não colocamos aqui, porque, enfim, a apresentação ela é pequena, mas também com o chatbot nós podemos fazer essa integração. Ok. Desculpa, Sofia, só mostrando rapidinho agora o e-mail Uhum. aqui, né? Então, aqui, ó, o último e-mail de resolução seria enviado para o atendente, para o cliente, e aqui nós colocamos a pesquisa de satisfação. E aí, esse link com a pesquisa. Ok, perfeito. Rose, já estamos aqui em cima do tempo também, já respondemos aqui estas duas questões que surgiram. Deixa-me só verificar se temos mais alguma entretanto. Ok. Só para também Força, força. ok. Força. Só também para finalizar aqui, pessoal, o atendimento, né, no Customer Service com o Copilot, ele está ajudando bastante, porque ele está sendo atendimento inteligente do início ao fim. Nós tivemos aqui 20 minutos, eu acredito, né, fazendo um atendimento de ponta a ponta, rápido, eficaz, com informações de inteligência artificial que você pode utilizar dentro da sua empresa, com a base de conhecimento. E claro que tudo isso é configurável dentro do sistema, né? Eu não mostrei para vocês a configuração, porque o intuito aqui foi fazer realmente como se um agente tivesse, um atendente ou agente estivesse fazendo esse atendimento, mas nós temos aqui dentro do sistema as configurações de filas, então, análise de conhecimento, que é a base, artigos da base de conhecimento, e as contas, os contatos, os ativos clientes. Nós temos aqui também dentro do sistema um centro de administração, onde nós podemos fazer todas essas configurações que nós falamos agora, de fila, eh, filas, encaminhamento, roteamento. Então, tudo isso é altamente configurável dentro do sistema e
de grande facilidade no sentido de que você não precisa fazer um desenvolvimento, né, do zero. O sistema ele já vem com essas informações e você pode só configurar e ajustar de acordo com a tua necessidade. Obrigada, Rose. Pronto, acho Nada. que já não temos aqui mais questões, podemos dar este webinar como encerrado. Esperamos que tenha então sido útil e esclarecedor esta sessão. Contamos convosco no próximo webinar, que será então de Field Service, o último webinar. E pronto, muito obrigada pela vossa presença e bom trabalho.